Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja conosco em mais um dia. Vamos estudar nos próximos dias sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita aos cristãos da igreja em Tessalônica, localizada na Grécia Antiga, tendo como objetivo instruir corretamente os cristãos sobre a volta de Cristo. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo com auxílio de Timóteo e Silas. Paulo lembra aos cristãos o modo como devem viver suas vidas voltadas para Cristo. Além disso, dá diversos conselhos e ensinamentos, pois eles estavam com dificuldades e dúvidas sobre a volta de Cristo. O apóstolo também incentiva os cristãos a manterem-se firmes na fé no Senhor, mesmo com as perseguições que sofriam. No versículo 1, vemos os remetentes da carta: Paulo, Silvano, também conhecido como Silas, e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, vemos agradecimentos a Deus e como os autores faziam orações pelos Tessalonicenses. Era característico de Paulo mencionar que fazia orações pelos destinatários em sua carta. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Diante da perseguição que a igreja sofria, era necessário ter a paciência. Notemos que o Evangelho, as boas novas de Deus, é mais do que uma mensagem. É uma mensagem que vem com poder e no Espírito Santo. Nos versículos a seguir, vemos o testemunho que Paulo conta sobre os Tessalonicenses. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esta ira que há de vir significa a ira vindoura. No futuro, Deus contra o mundo incrédulo. É interessante que, apesar da igreja tessalônica ter sido fundada em meio a muita aflição e perseguição, a mensagem foi recebida com a alegria que vem do Espírito Santo. Deus agiu. Paulo e Silas ficaram ali por pouco tempo, antes de serem obrigados a sair. E mesmo assim, a igreja nasceu e cresceu, se expandiu. Em Atos 17, versículo 1 a 9, temos a história de como foi a passagem de Paulo e Silas por Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras.
explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. As províncias romanas da Macedônia e Acaia, essas cidades compõem grande parte da Grécia atual e incluía cidades como Filipos, Atenas e Corinto. Tessalônica era a capital da Macedônia. Até o capítulo 2.